Olá a todos, tudo bem? Bom, eu estou aqui para tocar um projeto que tem a finalidade de analisar as obras literárias estipuladas tanto pela FUVEST quanto pela Unicamp. Ao todo são 9 livros e ao longo do ano, estipulando aí alguns intervalos de 2 meses, eu pretendo aí analisar uma por uma, expondo meus vídeos, as minhas leituras, e com o intuito aí de contribuir para o vestibulando, até para a gente bater um papo a respeito dessas grandes obras aí da literatura portuguesa. Bom, nessa semana eu vou postar uma série de vídeos aí referentes à obra Memórias de um Sargento de Milícias, obra de autoria de Manuel Antônio de Almeida. E antes mesmo de falar da narrativa do texto, apontar suas principais características, eu decidi falar sobre o autor, até porque eu acho muito importante estabelecer, antes de mais nada, uma mínima compreensão da sua biografia, do seu contexto, e justamente para se aproximar e para compreender melhor a própria obra, estabelecendo, portanto, uma aproximação entre autor e obra. Muito bem. Manuel Antônio de Almeida é um homem do Império. Ele é um homem que vai viver aí o período de Dom Pedro II. Ele nasce em 1831, morre com 30 anos, em 1861, portanto uma vida relativamente curta. E ao longo desses 30 anos, Manuel Antônio de Almeida ele vai desenvolver inúmeros projetos. Bom, começando pela infância, né? Manuel Antônio de Almeida ele vai ter uma infância, digamos, mais humilde, mais pobre. Os seus pais são portugueses. O pai era tenente. Em virtude disso, até porque naquela época os soldados não tinham tanta escolaridade, nem se preocupavam muito com essa questão acadêmica. E por isso a primeira escola do Manuel Antônio de Almeida vai ser a rua. Ele vai passar o dia inteiro na rua fazendo bagunça, fazendo arte, apontando. E talvez até essa grande experiência que ele vai adquirir na rua, como garoto, como moleque travesso, vai lhe contribuir na construção do seu próprio romance. E, bom, logo depois, essa infância da rua, da bagunça, das travessuras, não vai o impedir, na juventude, de se aproximar dos estudos. Ele é um jovem muito estudioso, muito dedicado. Ele começa aí um estudo de desenho, de arte. No entanto, ele não prossegue no desenho, mas já há aí uma primeira aproximação com a arte, já há aí uma primeira aproximação com essa preocupação de contar a vida. Em seguida ele vai trabalhar nos jornais, ele já começa a circular no universo jornalístico. Vale ressaltar que os jornais dessa época, principalmente quando proferiam críticas, quando estabeleciam críticas a um determinado político, ao próprio imperador, havia no texto uma característica carregada de humor, de sátira, de sarcasmo. E isso nos faz pensar no próprio romance, que está recheado de ironias, de sarcasmo. Então essa linguagem jornalística mais solta, menos formal, que é uma das características do romance, também era feito com muito humor, com muita ironia. Ao mesmo tempo que ele está nesse jornal, que ele está produzindo artigos, crônicas, alguns poemas sem muita inspiração, críticas literárias, ele está estudando medicina. O Manuel Antônio de Almeida ele se forma médico. No entanto, ele não vai desempenhar a função. Ele não exerce o ofício. Ele se forma médico e em seguida ele abandona. Mesmo assim, essa experiência com a ciência, com a medicina,
lhe possibilitará algumas ferramentas para a própria construção do romance. A gente depois vai identificar a concepção que ele nos deixa a respeito do medicamento, a respeito das doenças, do tratamento, enfim, a respeito da própria ciência, do próprio saber médico, como isto está expresso no seu romance. Bom, deixando a medicina de lado, ele vai trabalhar como um funcionário público. Como funcionário público, ele também não vai ter muito sucesso, ele abandona o cargo. Em seguida, ele trabalha na administração da Tipografia Nacional. E é na Tipografia Nacional, além desse contato com a produção de livros e tudo mais, é lá que ele se torna amigo de um jovem estagiário, um sujeito desconhecido na época, um tal de Machado de Assis. Notem aí que ele foi um amigo do Machado de Assis. Machado de Assis que ainda não era o escritor, o grande Machado de Assis. Em seguida, o Manuel Antônio de Almeida ele assume uma tarefa importantíssima que é de diretor da Academia de Música e Ópera do Império. E é aí que ele se torna um grande musicólogo, um sujeito que vai estudar com muita profundidade os ritmos, as danças, a própria história da música. Não por acaso nós vamos encontrar no romance uma descrição riquíssima de vestimentas, de danças, de instrumentos, de músicas. Ele vai mencionar com muita propriedade em virtude da sua pesquisa, dos seus estudos. E, por fim, ele encerra a sua vida como um político. E numa dessas andanças aí, viagens, fazendo, enfim, consultando aí seus eleitores, ele havia embarcado no vapor Hermes, e do Rio de Janeiro até um litoral próximo, ali, no próprio litoral fluminense, em Macaé, naquela região ali, ele naufraga, o navio naufraga e ele morre. Portanto, com 30 anos, solteiro, sem filhos, o que para a época era uma coisa muito delicada, um sujeito com 30 anos já tinha que ter uma vida completamente estabelecida, com família, com filhos, e ele não tinha nada disso. E esse é o nosso autor, Manuel Antônio de Almeida. Ele não tinha tanto propósito em ser escritor. Ele não vai se preocupar com isso. Tanto é que a primeira publicação do Memórias é feita no próprio jornal, em folhetins. Ele próprio desqualificava o trabalho, ele se referia a esse trabalho como os folhetins da pacotilha mercantil. Os folhetins da pacotilha, se referindo aí à pacotilha mercantil, que era o jornal da época. E os textos são publicados periodicamente, era por semana, saiu cada capítulo, né? E só 2 anos depois ele vai receber uma publicação já em livro. Ele próprio não assina, ele põe um brasileiro. Não tinha essa pretensão de se notabilizar como escritor. A própria obra não vai ter repercussão alguma. A gente vai procurar refletir um pouco a respeito, em virtude das próprias características da narrativa. O texto ele não agrada ao público. E eu diria até que essa obra permanecerá viva não pelo sucesso, mas isso não aconteceu. Ela permanece viva até os dias de hoje, muito mais em virtude do círculo de amizades que ele possuía na época. Como ele trabalhava na administração da tipografia, trabalhava nos jornais, então são seus amigos editores que vão sempre reeditar a sua obra, e ela será muito bem apreciada, muito bem acolhida pelo Mário de Andrade, já há muito tempo depois, no período do modernismo. Mário de Andrade, com o seu Macunaíma, vai se inspirar profundamente aí na obra de Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias. Fica aqui uma rápida introdução para a gente logo em seguida analisar ponto a ponto do texto. É isso.